Está permitindo ou não? Meu coração é Deus. Muito bem. Então, irmãos, vamos voltar para nossos lugares e nós estamos abordando, pode abaixar só um pouquinho aí, só um pouquinho. Agora, aplicando o que foi enfatizado como ponto central na sessão de aconselhamento bíblico. Não tem aí? O que foi? Alguém desligou, né? Não pode, né? Agora vem logo. Eu não sei quem desligou, mas alguém que desligou. Muito bem. Ótimo. Agora, aplicando o que foi enfatizado como ponto central na sessão de aconselhamento bíblico. Agora, vamos pensar dessa forma. Vamos supor que eu tenho uma pessoa incrédula, mas eu não posso dizer para ela que ela é incrédula. Para ela é crente, ela foi batizada, ela é membro da igreja, mas eu percebo que ela não entende o que significa fé salvífica. Ela não sabe o que significa arrependimento. Então, que tipo de trabalho que eu ia dar para ela? Primeira coisa que eu ia dar para ela é o seguinte, que ela precisa entender o plano de Deus para a vida dela. E para ela entender o plano de Deus para ela, eu preciso passar para ela um trecho bíblico. Então, durante a sessão, eu estou abordando um trecho bíblico voltado para arrependimento e confissão e fé. Agora, o que facilita, quando você tem aquele manual de autoconfrontação, na página 199, tem um bom estudo sobre arrependimento e confissão. E na página 376, tem bom estudo sobre o assunto da fé. Então, o que eu faço com ela? Eu dou para ela alguns trechos voltados para aquilo que está dentro do manual, naquela página, e ela vai, então, justamente fazer o quê? Leituras sobre aquilo que nós estamos tratando, e eu vou dar para ela justamente uma tarefa, o ponto que eu estou vendo na vida dela, mas sem ela perceber. Ela não percebe, mas eu estou percebendo. Para ela entende confissão. Mas se você perguntar a ela para ela explicar o que é confissão, ela vai dizer o seguinte: olha, eu não sei explicar, mas eu sei o que é. E ela não sabe. Ou você fala arrependimento. O que significa arrependimento para você? Eu não sei explicar. Então, eu não sabe o significado da palavra. Então, eu vou procurar utilizar justamente material que vai facilitar, vai fazer com que eu possa abordar justamente aquele ponto central naquela sessão. Está comigo? Você não tem pressa. Agora, quando você tem pressa, você demonstra que você não tem interesse na pessoa. Ela tem que saber que para ela é a pessoa mais importante para você naquele momento. Se você demonstra para ela que você tem pressa, então você perde com ela, porque ela pensa, ela é simplesmente uma pessoa a mais. Mas ela tem que entender que ela é uma pessoa preciosa. Uma pessoa que, para você tem prazer de estar com ela. Muito bem. Por exemplo, dei um exemplo específico, pelo menos um por dia, onde você conscientemente buscou ser mais agradável a Deus. Eu já falei isso para você. Agora, notem também atribuindo leituras que explicam princípios pertinentes ao problema. Como tornar-se um cristão. Agora, um irmão hoje, ele fez essa pergunta. Se você está aconselhando alguém que não é cristão, o que você vai fazer? Eu falei para ele uma coisa que eu faço, o seguinte. Todo mundo tem celular. Quase todo mundo tem smartphone. O que eu tenho visto aqui no Brasil, todo mundo tem um desses aí. A maioria tem, não tem? A maioria tem. Agora, se a pessoa não tem Bíblia, eu falo para ela, você poderia deixar a pessoa, por gentileza, a baixar uma Bíblia de graça para você? Para eu poder explicar algumas coisas sobre a biblioteca.
Porque a palavra Bíblia significa biblioteca. E quando você tem uma biblioteca, ela tem prateleiras. Então, a Bíblia é uma biblioteca com 2 prateleiras. Aí eu vou explicar para ela sobre a prateleira. Aí eu vou falar para ela, então vamos pegar justamente um livro de uma das prateleiras. Então vamos na segunda prateleira, o 4 livro. Esse 4 livros se chama o Evangelho de João. E eu digo para ela, que para ela ter uma confiança maior, para ela, olha, vocês sabem que nós temos 39 livros aqui que se chama Antigo Testamento, 27 aqui chama-se Novo Testamento. E nós vamos na segunda prateleira. Mas antes de chegar lá, deixa eu explicar mais alguma coisa para você. Essa biblioteca levou 1.600 anos para ajudar todos esses livros. 40 pessoas foram envolvidas em colocar esses livros aí. E ela fica assim. Que maravilha! 1.600 anos, 66 livros. E cada livro, que é como qualquer livro, que tem capítulo. E você fala que tem versículo também. Quem é versículo? Você mostra para que é versículo. Daí, quando você chega no livro de João, você fala para ela, 1, 2, 3, João. Então, vamos puxar esse livro, para ela estar aqui no celular. Então, vamos para o capítulo 5. E ela mesma vai para o capítulo 5. Então, quando abre capítulo 5, eu falo, então, coloca o seu dedo no 24. O versículo 24. Ela coloca, logo aparece o quê? João 5, 24. Então, leia, por favor. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem é aquele que me enviou, aquele que já passou da morte para a vida. Deu para entender? Então, a tarefa que eu dou para ela, hoje à noite, antes de você deitar, 15 minutos, faz leitura do capítulo 5. Quando você chega no verso 24, leia 2 vezes. Aí você continua. Quando você terminar, volta para 24 novamente, leia mais uma vez. A sua tarefa é 2 perguntas. Eu creio ou eu não creio? E se você crê, por que crer? Se não crê, por que você não crê? Certa vez eu fiz isso em Teresina com um cara que trabalhava lá no hotel. Isso foi na segunda-feira que eu dei a tarefa para ele. Sexta-feira eu conduzi ele para Cristo. Só daquele jeito. Agora você precisa ajudar a pessoa a entender como se tornar cristão. A maioria das pessoas, sabe o que eles pensam? Tornar cristão, você vai na igreja, vai fazer uma oração, aceitar Jesus, vai embora. Agora, não resta dúvida, você vai na igreja. Mas a maioria pensa que aceitando Jesus faz uma oração. Você sabe que não tem nenhuma oração que fala na Bíblia que a pessoa aceitou Jesus. Mas a pessoa faz a oração porque havia aceito Jesus. Dá para entender isso aí? Então, é bom orar, mas a oração é para você adquirir a confiança que você havia feito essa decisão. Dá para compreender agradecendo a Ele. Muito bem, número 2. Como saber que a Bíblia é verdadeira? Então, quantas vezes nós abordamos 2 Timóteo 3,16? Quantas vezes? Agora, nem lembro mais, mas eu sei que foi muitas vezes. Agora, nossa identidade com Cristo. Quantas vezes eu falei sobre a imagem dele e não sobre a sua imagem? Eu preciso me identificar com quem? Jesus. Agora, número 4, esperança. Então, dá tarefas que facilitam ela compreender que ela pode ter uma esperança em Deus. Número 5, desenvolvendo um relacionamento com Deus. Então, lembra que eu falei para vocês, João 17:3? A vida eterna é esta, conhecer a Deus, Pai, aquele que me enviou. Então, notem que você está falando sobre relacionamento. A palavra não, ou seja, a palavra conhecer, significa ter relacionamento com a pessoa.
Veja também como mudar. Então, você precisa abordar trechos bíblicos com ela, como ela entende, como ela pode mudar. Amanhã, eu vou gastar o tempo todo falando sobre a pessoa deve mudar e como a pessoa pode andar. Sobre casamento e família. Agora, nós temos aqui, o pastor já falou não sei quantas vezes essa semana, livros bons sobre esses assuntos que eu estou abordando. E vocês são leigos. A maioria de vocês não sabem como chegar nessas conclusões e como ministrar sobre esses assuntos. Mas nós temos tantos livros hoje que vai fazer com que você possa manejar melhor a palavra e você passa esse livro para a pessoa, mas antes de passar para ela, você mesmo deve ler esse livro antes de passar para outra pessoa. E quando você passar para ela, você fala para ela, enquanto você está lendo esse livro, vai grifando aquilo que chama a sua atenção. E daí você então, por que você grifou? Chamou a sua atenção. Quando chamou a sua atenção, o que você está pensando naquele momento que chamou a sua atenção? Agora, criando filhos e maridos, esposas, homens, mulheres, muita coisa que nós podemos abordar com ela. Problemas comuns no aconselhamento bíblico. Todo mundo, eu diria, o pecado mais comum para o homem é isso, a ira. E também a ansiedade. A maioria dos aconselhados que eu tenho tido tem dois problemas chaves, ira e ansiedade. E essas duas coisas, às vezes, contribuem para a depressão. Agora também tem preocupação, e tem medo, tem depressão. Então tudo isso aí mostra como nós podemos abordar assuntos, porque tem diversos livros voltados para esses assuntos que você pode adquirir. E se você é membro dessa igreja e você não sabe, vai conversar com o pastor Antônio e pergunta a ele, que livro você recomenda? Porque eu estou conversando com uma pessoa que essa pessoa está tendo problemas conjugais. Como eu posso ajudar ela? Então ele vai recomendar o livro. Inclusive ele talvez vai dar algumas dicas para você. E ele vai falar para você, antes de você dar esse livro para ela, você mesmo leia. E depois você conversa comigo novamente para eu poder dar uma orientação para você, como você pode utilizar esse livro no aconselhamento bíblico. Então, na ira e perdão, arrependimento, culpa, sexo. Então, tem tantos assuntos que nós devemos entender como tratar com esses problemas. Analisando os problemas de comportamento da perspectiva do coração. Mais tarde eu vou falar sobre o coração. Por exemplo, com respeito ao seu tom crítico para com outras, escreva 5 possíveis desejos do coração que o levam a esse estilo de comunicação. Então, ela vai avaliar 5 níveis possíveis sobre o tom que ela está utilizando no momento. Tem problema lá? O que foi? Eu acho que está lá em cima. Cuidado aí. Não faça mais isso aí, você vai apanhar. Ok. Então, o que você quer tanto que você escolhe comunicar desse jeito? Então, a pessoa tem que avaliar. Eu gritei para com meu marido. Naquele momento que eu gritei para ele, o que eu estava querendo dele? O que eu estava desejando para mim quando eu gritei para ele? Então, isso vai fazer com que você possa compreender o que está acontecendo com ela na sua reação com seu marido. Mas, ao mesmo tempo, você tem como ensinar ela que a reação dela é a culpa dela. Não ligue com aquilo que ele fez. Vamos falar sobre sua reação. Porque a sua reação não foi correta. Eu sei que você quer culpar ele. Mas ele tem a culpa dele. Mas a sua culpa, você reagiu. Isso não agrada a Deus. E você mostra para ela, biblicamente, sobre isso. O que Deus pensa a respeito desses desejos que você tem. Muitas vezes, esses desejos que você tem, sabe que
nós chamamos esses desejos ídolos. Você tem ídolo de coração. Agora, outra coisa que vai ajudar é o seguinte: focalizando na glória de Cristo e a sua posição nele. Então, eu quero me ver como eu estou diante dele. Para isso acontecer, uma boa tarefa é fazer a leitura de capítulo 1 a 3, e você vai anotar 10 verdades a respeito da sua identificação com Cristo. Então, enquanto a pessoa está fazendo leitura, nós nos identificamos aqui. Continua fazendo, aqui, mais uma identificação. Então, você está fazendo com que ela possa compreender que algo da glória de Deus na sua posição diante de Deus, sendo que ela é crente, ela é uma pessoa convertida, tem uma identificação, mas ela nota que essa identificação que ela tem, ela não está refletindo isso para as outras pessoas, porque ela é egoísta. Ela tem ídolos que impedem. Notem também, atribuindo tarefas dessa forma. Quando se fala tarefas de frequência na igreja, já havia falado sobre isso aí. A pessoa precisa tomar anotações e da mensagem que foi pregada e como vai aplicar na sua própria vida. Isto é importante, porque a maioria fica sentado assim. Será que ele vai terminar? Eu gostei do louvor, mas ele não sabe terminar a mensagem dele. Mas quando você está fazendo anotações, parece que a pregação vai mais rápido. Porque você está prestando atenção. Você não está olhando mais para o relógio. Agora, vamos abordar, cultive também a disciplina espiritual da oração. Então, vamos marcar um tempo para o aconselhado que ela deve fazer oração num lugar que não tem muita atividade, onde ela pode concentrar-se em conversar com Deus. E possivelmente ela nem sabe orar. Então você dá um modelo de oração para ela da Bíblia. Tem diversos exemplos na Bíblia, inclusive no livro de autoconfrontação, naquele manual, tem 3 páginas que falam como você deve orar. 3 páginas sobre esse assunto. Então, isso vai fazer com que você possa passar para ela uma tarefa, vendo como fulano de tal orou. Por exemplo, no livro de Salmos, tem muitas orações. Então, você pode mostrar para ela uma oração que Davi havia feito. E, possível, essa oração que ele fez, você precisa fazer. Agora, outra, seja específico e concentro em vez de geral e abstrato. Ou seja, vamos então colocar pedidos específicos. Cada vez que eu viajo, eu tenho mais ou menos 100 pessoas que sempre estão orando por mim quando estou viajando. Eu coloco 12 pedidos específicos. Um pedido que eu coloco para a pessoa é que o Bill seja sensível às pessoas ao seu redor. Por exemplo, um jovem chegou aqui durante o intervalo e eu estava mexendo aqui com o computador. Eu vi de lado que ele estava lá. Então eu fui sensível para ele, nós conversamos. Mas na verdade eu não queria conversar. Eu queria fazer o que ele estava fazendo aqui. Eu falei, deixa eu só colocar aqui, vamos conversar. Então ele percebeu que eu tinha interesse nele. Mas irmãos, eu digo, nem sempre eu tenho justamente esse desejo de conversar com todo mundo. Não, eu não tenho. Às vezes, você me convida para a sua casa, a pior coisa para mim é ser convidado para a sua casa, porque eu não quero fazer sala com você. Eu quero ir para o hotel. Mas sendo sensível, e às vezes você nem quer me convidar. Deu para entender, gente? Então nós necessitamos uma oração, alguém orando a nosso povo. Seja sensível à necessidade de outras pessoas ao seu redor. Seja específico nas suas orações. Use tarefas que reflitam corretamente aquilo que foi enfatizado na sessão de aconselhamento bíblico. Então, você havia enfatizado algo. Então, a tarefa deve ser em cima disso aí. E, especialmente da perspectiva do próximo passo no procedimento, ou seja, processo de quê?
da santificação que eu vou abordar amanhã. Agora, veja também, tarefas devem envolver tanto o conhecimento como a prática. Não somente algo por escrito, não somente uma leitura, mas você deve dar justamente algumas tarefas práticas. Como eu havia dito, coloca 7 maneiras que você pode abençoar uma pessoa. E daí isso é uma prática. Logo mais isso se torna para você uma prática diária, que você procura ser sensível quanto às necessidades de outras pessoas. Não somente a leitura de capítulo 6 do livro Superando Medo, Preocupação e Ansiedade, mas leia capítulo 6 do livro, a mesma coisa, mas com exemplos específicos, como você pode começar a aplicar esse livro na sua própria vida. Notem também, mas leia capítulo 5, que nós havíamos abordado, e onde você aplicou estes princípios à situação da vida real. Então, ela fez uma leitura, ela percebeu algumas coisas lá que ela não está fazendo, e daí você fala para ela, então eu quero que durante essa semana me dê alguns exemplos onde você havia agido de acordo com a leitura que você havia feito. Então você percebe que você deu uma tarefa por escrito, e por outro lado você deu uma tarefa que ela precisa praticar. Agora, chegando quase no fim agora, demonstre o significado das tarefas e revisá-las cada semana. Então, quando ela volta, a primeira coisa que eu vou abordar são as tarefas. Mas antes de abordar as tarefas, eu vou fazer uma oração. Mas essa oração vai ser feita depois que ela me fala alguma coisa da semana que ela passou. Então, eu faço uma pergunta para ela. Como foi a semana? Se foi boa, por que foi boa? E se não foi tão boa, o que aconteceu que não foi boa a semana? Daí eu faço uma oração, daí nós vamos abordar as tarefas. Deu para compreender? Muito bem, peça para o aconselhado para começar a dar a si mesmo suas próprias tarefas. Então, logo mais ela está aconselhando a si mesmo. Porque agora ela percebe que agora isso seria uma boa tarefa para mim. Então, ela não precisa tanto a sua ajuda mais. Muito bem, agora eu vou mudar os slides. O pastor Antônio vem aqui e ele vai nos conduzir num cântico, rapidamente. Vem cá. E eu vou então mexer aqui um pouquinho, só uma estrofe. Não 2. Ok, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos então no cântico nosso oficial, só a primeira estrofe, né? Cadê? Pastor Bill, o senhor pode tirar aí a projeção do senhor? Sim, eu posso. Muito thank you. Faz-me um servo igual a ti, manso e humilde Senhor, sempre ajudar quem precisar. Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu. Quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu. Faz-me ser um servo teu. Podem sentar. Obrigado, viu? Foi bonito, não foi? Gostou? Muito bem.
Só você que gostou? Só ele que falou sim, eu gostei. Gostaram ou não? Sim. Muito bem, ótimo. Agora nós vamos abordar o assunto muito importante, no sentido que a maioria fica no escuro quanto a esse assunto sobre o coração da pessoa. Lembra que eu havia falado que o psicólogo, ele trabalha mais no sentido de comportamento, de fora para dentro, em vez de dentro para fora. Deu para entender a diferença? Quando está trabalhando no nível do coração, você está trabalhando na parte interior do homem. Você está trabalhando na parte que não orgânica. Agora, a parte exterior, a parte orgânica. Então, nós como conselheiros bíblicos, como discipuladores, nosso alvo é o coração da pessoa. Então, presta bem atenção sobre aquilo que eu vou abordar nessa aula, que vai fazer com que você possa ter justamente um pensamento correto sobre o coração do homem. Agora, quando você fala do coração, nós estamos falando sobre a necessidade de entender nosso coração. Nós devemos entender o coração de tal maneira que nós estamos sabendo o que está acontecendo no nível do nosso coração. Ou seja, a Bíblia, ela tem o quê? Todas as respostas para qualquer coisa no nível do coração, no homem interior. Agora, a pergunta sempre para nós, realmente nós cremos nisso aí, que realmente a palavra de Deus resolve o problema do coração. Porque o comportamento do homem revela algo do coração. Então, quando se trata do coração, está tratando a parte interior do homem, e Deus tem resposta para qualquer coisa que está acontecendo no homem interior. Então, entendendo o coração. A primeira coisa que eu devo entender, quanto à minha parte de ser obediente a Deus, veja que o Provérbios 4:23 fala: acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde seu coração, por quê? Pois dele depende toda a sua vida. Agora, repara comigo, a palavra guarde é imperativo. Então a pergunta é, quando Deus fala guarde seu coração, você tem escolha? Não tem. Agora, pergunta para você hoje à noite, não para você responder para mim, nem para responder para seu vizinho. Responde para si. Deus já sabe a resposta. Eu não preciso saber, porque domingo eu estou indo embora. Agora, pergunto para você hoje à noite, hoje durante esse dia, intencionalmente você guardou seu coração? Houve um momento que eu não guardei meu coração hoje. Um momento. O que foi? Eu pedi que pastor Antônio marque para mim justamente o assento na minha viagem de volta para São Paulo. Eu mandei um WhatsApp para ele e logo em seguida veio, esqueci. Eu não guardei meu coração. Mas antes de responder, eu guardei. Porque eu queria reagir. Mas em vez de reagir, eu respondi. Deu para ver a diferença? Eu respondi, não reagi. E depois, ele foi para o dentista. E ele, lá no dentista, queria resolver meu problema. Eu pensei comigo, nunca vi alguém ir para o dentista para marcar assento com TAM. A primeira vez que eu estou vendo isso aí. Inclusive, eu pensei que ele estava lá no aeroporto, porque eu vi aquele barulho atrás dele, mas foi o dentista, mais alguém lá dentro, né? Mas eu pensei que ele estava lá. Ele fez tanta pergunta, e cada pergunta que ele fez eu não tinha resposta. E piorou, né? Então eu tinha que guardar meu coração. Agora, houve momentos que... Você já passou aquele momento, né? E o que complicou mais, que cada vez que ele ligava para mim, caiu a linha. Mas eu pensei que foi o Wi-Fi.
A bateria dele estava morrendo no telefone. A primeira vez que eu saio com o pastor com o telefone, celular morto, daquele jeito. Mas eu tinha que guardar o quê? Meu coração. Agora, isso acontece com todos nós, não é verdade? Não é somente entre eu e o pastor Antônio. Possivelmente ele tinha que guardar seu coração comigo também ao mesmo momento. Porque eu não estava entendendo ele, possivelmente ele não estava me entendendo. Então você percebe a necessidade de guardar nosso coração. Agora eu quero mostrar algo para você que vai ajudar você a entender como guardar seu coração e a necessidade de guardar seu coração. Eu uso isso justamente na minha sala, na igreja, explicando para o aconselhado sobre o coração dele. Porque a maioria não tem conhecimento nada do seu coração. Ele diz, mas eu sinto meu coração. Mas irmãos, isso é bomba. O coração aqui é bomba, né? Quando Deus fala coração, Ele está falando sobre sua mente. Mas quando você fala mente, você baixa aqui. A minha mente. Não, o cérebro está aqui. A mente não está, o cérebro está aqui. A mente, algo não orgânico. O cérebro é orgânico, não é? Agora, veja, eu vou mostrar para você. Você sabe o que é isso aqui? O que é? Muito bem, você, gostei. Agora, você viu onde eu coloquei aquele vermelho em volta? Sabe o que chama aquilo? Na Inglaterra, eles têm essa parte, nos castelos deles lá, que se chama coração. Agora, eu acho interessante que quando o inimigo está atacando justamente o castelo, ele não pode ter vitória até ele chegar a controlar o coração do castelo. Até chegar lá, ele não tem vitória. Mesmo que ele passou pelas paredes lá, os muros e tudo, ele entrou lá, até ele chegar lá no coração do castelo, ele não venceu ainda. Ele não venceu a batalha. Então, nós temos que entender o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, esse castelo, todos os soldados fazem tudo para que o inimigo não chegue do coração lá. Porque tudo está sendo controlado lá naquela parte do castelo. Agora, com aquilo em mente, vamos entender algo sobre nosso coração. Entendendo o coração, nós temos que lidar biblicamente com o problema. Todo mundo tem problema no nível do coração. Não existe pessoa que não tem problema. Não existe. Cada um de nós nessa sala, hoje à noite, você podia até dizer para mim, você tem um problema. Alguns de vocês talvez tenham 3 ou 4. Eu já falei do meu problema. Eu faltei paciência com o pastor Antônio hoje. Foi culpa dele? Não, foi a minha culpa. Porque eu não estava guardando o meu coração. Irmão, estou sendo transparente para você. Facilmente você perde o quê? Controle. Porque o inimigo pegou seu coração. Então, ele está dominando o seu coração em vez de você dominar seu coração. Como aquele castelo lá. Agora, veja bem. Quando se trata de lidar biblicamente com o problema, tem 3 níveis. Tem um nível que se chama de coração. Tem um nível de ação, um nível de emoção. Agora, o que eu vou abordar hoje à noite é justamente o nível do coração. Agora, isso não significa que a ação não tem importância. Tem importância. Não significa que a emoção não tem importância. Tem importância. Porque a parte emocional revela algo do coração. E a parte de ação revela algo do coração. Mas o problema não é na ação, não é na parte emocional. O problema está no coração. Por esse motivo, você já repara a diferença entre o psicólogo e o aconselhamento, o conselheiro bíblico. Nós não estamos falando mal dele. Nós estamos falando que a abordagem dele não é igual à abordagem da Bíblia.
Então, eu penso comigo mesmo que a Bíblia funciona melhor do que a abordagem dele. Porque eu vou trabalhar utilizando a Bíblia no nível do coração da pessoa. E quando se trata do nível do coração da pessoa, isso vai resolver os problemas de ação. Isso vai também facilitar para ele lidar com a parte emocional. Não tem nenhum lugar na Bíblia que nos ensina que eu preciso mudar meus sentimentos. Mas eu preciso corresponder com Deus através de ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra, que vai fazer com que a minha mente está sendo justamente renovada dia a dia. E a mente minha sabe o que é meu coração. E meu coração sabe o que é a minha mente. E a minha mente e meu coração é um homem interior. Então, quando se fala homem interior, você está falando sobre a mente dele. Quando você fala sobre a mente do homem, você está falando sobre o seu coração. Quando você fala sobre o seu coração, você está falando sobre o homem interior. Então, nós, como conselheiros bíblicos, discipuladores, nós devemos focalizar no coração da pessoa, fazendo o quê? Uso da palavra. Por quê? Porque a palavra mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra o coração da pessoa. Dá discernimento entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Somente a Bíblia faz isso aí. Não tem outro livro que pode fazer isso. Por isso, eu sou conselheiro bíblico. Agora, veja bem. Agora, lado esquerdo, você está vendo o homem exterior. Agora, veja quando você fala sobre o homem interior, você está falando sobre aquela parte íntima dele, que não é orgânico. A parte não orgânica. Se você abrir o peito aqui, você vai ver a bomba. Essa bomba não é o coração. É o coração, sim, do corpo. Mas não é o coração da parte interior do homem. Agora, como eu sei disso aí? Veja bem. Quando se fala de coração no homem interior, está falando sobre a mente dele, está falando sobre o coração dele, e na verdade é o homem interior. Agora, como eu estou sabendo que é o homem interior? Porque Paulo, por sua vez, em duas cartas, ele fala sobre o coração do homem, sobre a mente do homem, falando assim, o homem interior. Então, no homem interior, o coração dele, a mente dele é a mesma coisa. Agora, veja. Nós estamos falando sobre a alma. Agora, a alma do homem significa que ele tem vida. E ele não somente tem vida, mas veja mais que ele tem. Ele tem a parte moral, intelecto, desejos, vontade, paixões, sentimentos, consciência. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tudo que está anotado lá em cima, Deus tem a mesma coisa, não tem? Deus é moral, é moral. Ele tem intelecto, ele tem intelecto. Ele tem desejos, ele tem desejos. Ele tem vontade, ele tem vontade. Ele tem paixão, ele tem paixão. Ele tem sentimentos, ele tem sentimentos. Ele tem consciência, não. A única coisa que ele não tem consciência, porque ele não precisa de consciência. Mas você precisa. Agora, a minha gata, lembra que eu falo que eu limpo de vez em quando a caixinha? A minha gata, ela não tem vida moral. Não tem. Ela não sabe entre o bem e o mal. E também ela não tem intelecto. Ela não tem. Ela não pode fazer nenhuma decisão. Agora, ela vai agir de acordo com o quê? Instinto. Ela não tem desejos. Instinto. Ela não tem paixão. Ela não tem sentimentos. Ela não tem consciência. Então, quando você fala com o psicólogo, ele vai dizer para você que o homem é o animal superior. Mas quando se fala do homem, o homem foi criado à imagem de Deus, o homem tem justamente o quê? Alma, que significa que ele tem tudo isso aí. Agora, você vai ver também que o cachorro tem alma. A gata tem alma. Agora, nesse sentido, bom, quando se aplica uma boa hermenêutica, quando se fala alma do animal, quer dizer que tem vida. Não tem mais nada, só vida. Mas quando fala alma do homem, tem tudo isso aí. A minha gata não tem moral. Agora, veja bem o que eu estou dizendo aqui. Então, a alma velha do homem, que é ira, inveja,
idolatria, inimizades, ciúmes, glutonarias e lascívia e impureza e porfias. Cada um de nós aqui nessa sala tem tudo isso em nossa vida da parte do homem velho. Concorda ou não concorda? Alguém aqui já faltou paciência? Sabe por quê? Porque você é pecador. Agora, isso fala da alma, velho homem. Agora, vamos falar do homem que é uma imagem dele, tudo isso aí. Agora, vamos falar sobre a imagem de Deus no homem. Um novo homem que ele tem: amor, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, nós temos toda essa possibilidade. A minha gata não tem essa possibilidade. Não tem, a gata não converte. Jesus não morreu pela gata. Não, por que não? Porque o homem foi criado à imagem de Deus, o animal não. O animal não foi criado à imagem de Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, desfiguraram a imagem de Deus, porque eles foram criados à imagem de Deus. Mas quando o último Adão, Jesus, foi pendurado na cruz, ele recuperou a imagem de Deus na pessoa do homem, através de fé salvífica, confissão, arrependimento genuíno. Então, quando se trata com pessoa, você precisa tratar no nível do coração, porque o coração é justamente o controle da pessoa. O que ele pensa, ele fala. O que ele fala, porque ele pensou. Agora, isso é então o que? Imagem de Deus. Deus não é amor. Deus não é alegria. Deus não é Deus de paz, paciência, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus é tudo isso aí. E quando eu falo que nós devemos refletir a imagem de Deus, isso é a imagem de Deus. Lembra que eu falei sobre 4 recursos que o crente tem? Nós temos a palavra, ela é fiel, ela é suficiente, ela é verdadeira, ela instrui, ela confronta, ela anima. Mas nós temos o Espírito Santo, que ele faz? Ele me capacita, ele é necessário, ele fornece para mim amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então você percebe por que nós estamos falando sobre o nível do coração do homem? Porque tudo começa no coração do homem. Agora, vamos entender algo sobre esse coração. Nós temos emoções, nossos sentimentos. Nós temos a parte intelectual, nossos pensamentos. E também nós temos justamente a vontade e nossas escolhas. Nós temos também nossos desejos e paixões. E também nós temos conhecimento entre o bem e o mal. Então, o que acontece? Isso é o centro de controle, como aquele coração do castelo é o centro de controle daquele local. Então, o que é importante é o coração do homem. O coração do homem é o lugar de controle. O que eu penso, eu vou falar. O que eu falo, porque eu pensei. O que eu faço, porque eu pensei. E o que eu faço, demonstra o que eu pensei. Então, notem que nós estamos tratando justamente a parte que nós chamamos o coração, o homem interior, a mente do homem. Agora, o psicólogo, o que ele trata? Ele trata o que se chama condutismo, ou seja, a parte exterior. Agora, não resta dúvida que ele quer fazer o melhor para a pessoa. Ele não quer que a pessoa seja mentirosa. Ele não quer, ele quer que a pessoa não mente mais. Mas você só vai atingir isso aí trabalhando no nível do coração da pessoa. Mudando a parte exterior não é permanente. Mudando a parte interior se torna permanente para nós. Agora, veja também que nós temos nossos desejos e paixões. Agora, quem não tem conflito aqui? Alguém tem? Não tem conflito? Todos nós temos conflitos durante o dia. Eu já falei para vocês, eu tinha conflito comigo mesmo hoje sobre marcar assento no avião. Tinha conflito.
Agora, quem foi culpado? Eu tinha conflito. Mas eu preciso o quê? Eu preciso não reagir, mas eu preciso o quê? Responder. Quem que está reagindo não está agradando a Deus. Quem que está respondendo, ele está agradando a Deus, porque para responder, você precisa refletir. E se eu estou refletindo, o que eu estou fazendo? Não julguem para que vocês não sejam julgados. E hipócrita, tira a primeira viga do seu olho. Então, quando o pastor Antônio falou, eu esqueci, eu julguei. Não me julguei, eu julguei ele. Eu penso, mas por que ele esqueceu? Eu falei para ele domingo. Hoje é sexta-feira, esqueceu. Mas eu não me julguei. O julgamento para mim, eu faltei paciência. Deu para entender isso, gente? Mas eu queria culpar ele pela falta de paciência minha. Nós, como pastores, nós estamos sendo transparentes para vocês. Nós temos as mesmas lutas que vocês têm. Nós temos os mesmos conflitos que vocês têm. Só que nós temos resposta. Porque nós entendemos que nós vemos o quê? Guarde o seu coração. Porque dela depende de quê? Meu comportamento. Agora eu preciso rever. Quando estava conversando com ele, comecei a rever as coisas. Agora comecei a ter todos os fatos. Logo eu pensei, bem, ele estava no dentista. Ele ligou para a secretária da igreja. Ela ligou para uma outra terceira pessoa. Essa pessoa ligou para Latam. Ela ligou para Latam no computador. Então, logo quando eu comecei a rever os fatos, a calma veio. Tem que refletir com a minha atitude. Não foi boa. Refletindo, a atitude não foi boa. Revendo, estava entendendo melhor o problema. O problema estava com quem? Eu. Agora, Latam tem seu problema. A secretária tem seu problema. Todo mundo tem seu problema. Mas eu queria julgar todo mundo, não eu. Deu para entender isso, gente? Eu estou sendo transparente para vocês. Será que eu sou a única pessoa que tem esse problema? Sou eu mesmo. Mas eu sou o principal pecador. Mas, ao mesmo tempo, sendo meu pecador principal, eu tenho resposta para meus problemas. E eu sei como utilizar essa resposta. Você tem seu problema, você tem resposta. A pergunta é, você sabe utilizar a resposta? Isso que é importante. Agora, veja bem. Orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, se você é uma pessoa que não está manejando bem a sua vida, procure alguém sábio, como seu pastor. Procure ele, para você entender como você pode lidar com esses problemas que nós estamos abordando. E se você já sabe lidar com esses problemas, procura ajudar outras pessoas ao seu redor que não estão lidando bem com seus problemas. Notem outro trecho bíblico aqui. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Isso foi meu problema hoje. Eu tinha prazer, não no entendimento. O que era melhor para mim hoje, expor meu pensamento sobre o problema. Então, eu estou sendo transparente para você. Isso não é a primeira vez que isso acontece comigo. Mas eu sou constante em tratar esses problemas na minha vida e a maioria não percebe que eu tenho esse problema. Mas eu tenho resposta. Agora, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Então, você entende por que eu estou tratando o nível do coração hoje à noite? Porque seu problema não é ele, não ela, não as circunstâncias, não seus sentimentos, seu problema é seu coração. Uma vez que você começa a lidar biblicamente no nível do seu coração, você vai começar a ter vitória na sua vida em diversas áreas que até hoje você não tem. Por que fazemos o que fazemos?
Uma boa pergunta, né? Por que eu faço o que eu faço? Agora, veja bem. Tribulação sempre facilita reações em nós, assim como o sol sempre facilita crescimento. Então, percebe o que ele está dizendo? O sol, batendo uma planta, consegue crescimento. Reações corretas, ou seja, respondendo aos problemas, tribulações na minha vida, fornece para mim crescimento. Irmãos, eu acho que eu cresci hoje 1 centímetro hoje, porque eu lidei com o problema biblicamente. E Deus estava lá olhando para mim, parabéns, viu? Você está praticando o que você está ensinando para eles. Você perdeu a paciência com o pastor Antônio, você não perdeu? Então você tratou logo. Parabéns, viu? Deu para entender, gente? Isso que nós devemos fazer. Agora, muitas vezes o nosso fruto é realmente os espinhos de brigas e conflitos, angústia e ansiedade. Oh, veja como é feia, né? Espinhos, adultério, medo, preocupação, conflitos, brigas, mentira, ira, vícios, glutonaria. E calor, qual a sua situação? Então eu vou começar a culpar tudo que está em volta de mim. Porque essa ira minha não é minha ira. Alguém não me tratou bem. Eu não tenho ira. Mas ele me tratou tão ruim que a ira minha, não é minha, é dele, porque ele não me tratou bem. Percebe como a gente gosta de culpar outras pessoas e circunstâncias? Tiago 4:1 diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vem? Irmãos, hoje meu problema foi, meu coração, não essa bomba, o homem interior, aquilo que não enxerga. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Agora, entendendo o coração, veja o seguinte: a razão do problema, no entanto, são os nossos desejos mal direcionados. Falta 3 minutos, calma, estou olhando lá. Muito bem. Então, vamos ver novamente o problema aqui. Você está vendo o problema aqui? O problema está no coração. Está vendo aquele coração lá embaixo? Tudo isso vem do coração do homem velho, do homem que não tem como agradar a Deus sem um homem novo na sua vida. Agora, veja também, estes desejos do nosso coração moldam nosso agir e nosso falar e nosso pensar. Então, tudo que está no meu coração vai influenciar como estou agindo, como estou falando, como estou pensando. Tudo vem do meu coração. Pelo gozo das coisas deste mundo, tornam-se facilmente mal direcionados. Então, você só está vendo do seu lado. Você está desejando algo para você. Agora, voltando novamente, veja. Nós temos desejos aqui. Prazer, poder, reconhecimento, posições e paz. E tudo isso vai fornecer para nós adultério, medo, preocupação, conflitos, mentiras, brigas, iras, vícios e glutonaria. Até nós poderíamos colocar outros espinhos aí. Agora, Mateus 15:20 fala o seguinte. Veja o que ele fala, é bem claro. Então Pedro pediu, explica-nos a parábola. Imagina, Pedro está ali, explica para mim o que significa, porque eu não entendi nada que o Senhor falou. Para mim aquilo foi outra língua, nem entendi o que foi falado. Explica-nos. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Às vezes eu fico olhando para Pedro, será que você não entendeu o que ele falou? Eu entendi, por que você não entendeu? Mas sendo que esse moralista convertido, bonzinho demais, eu vou explicar mais uma vez. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago. Agora, parte orgânica, não é? Estômago. E mais tarde vai ser expelido. Parte orgânica. Daí ele fala, mas as coisas que saem da boca vêm de onde?
Do coração, da mente, do homem interior. E são essas que tornam o homem impuro. Veja, ele continua falando, pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e as colunas. E essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer, sem lavar as mãos, torna-se impuro. Agora, notem que nós estamos tratando justamente o nível do coração. Muito bem, amanhã, de manhã, eu vou terminar essa parte e nós vamos entrar logo na parte de o quê? Santificação progressiva, onde nós vamos abordar duas palavras-chave: despojamentos, revestimentos que fornecem renovação da mente. Amém, aleluia, amém. Amém. Irmãos, vamos